Olá, tudo bem? Pense comigo sobre algo, no mínimo, curioso. Nós lutamos constantemente pela a nossa individualidade. Sim, nós lutamos pelos nossos direitos, pela justiça com relação a nós mesmos, nosso conforto, o que nós queremos. Eu quero aquilo, eu quero isso, eu sonho em fazer aquilo. E nós, então, mesmo quando inseridos em relacionamentos, casamentos, amizade, família, nós estamos lutando pelos nossos direitos individuais. Isso não é errado em si. Mas nós lutamos a ponto de isso se tornar um problema. Muitas vezes se torna em crise. E é interessante pensar que nós lutamos o tempo todo por nossa individualidade ou por nossos direitos individuais, mas nós não conseguimos ser felizes isolados. Nós lutamos também pelos relacionamentos. Nós queremos ter uma rede de amigos, nós queremos ter família, nós queremos casar, ter filhos, nós queremos socializar. A pandemia tem mostrado isso claramente para nós, quando a quarentena impôs alguns limites na nossa liberdade. Então nós vivemos constantemente nesse conflito, que nem sempre é um conflito grande na nossa mente, mas ele existe. Nós lutamos pela nossa individualidade, de certa forma um individualismo, mas nós lutamos pela socialização, pela amizade, pelo relacionamento com o próximo. E veja, nós lutamos para ter uma rede de amigos e socializar, porque isso está impresso na nossa estrutura criacional. Deus nos fez assim, seres que se relacionam. A partir da própria criação, quando Ele nos criou e criou ali essa relação de dependência com Ele. Afinal de contas, Ele é Deus. Ele nos criou. Ele é o nosso Deus. Aqueles que reconhecem ou aqueles que não reconhecem não mudam o fato dele ser Deus. E estabeleceu ali essa relação de dependência. Ele é. E nós só somos se estivermos nele, em relacionamento com ele. Se Deus existe, nós existimos. Ali também na criação, ele viu que não era bom o homem estar só. A primeira expressão negativa ali no início da criação é exatamente essa. Não é bom o homem estar só. Então Deus estabelece ali essa estrutura também de relacionamento social no sentido horizontal. Ele já havia estabelecido o relacionamento vertical, o homem com Deus, Deus com o homem, mas então agora ele estabelece o relacionamento no sentido horizontal. Ele faz isso a partir do núcleo familiar. Uma esposa para o homem e a capacidade de ter filhos, a bênção de ter filhos, e o homem então começa a viver nesse contexto em sua estrutura. Ele se relaciona com Deus e se relaciona com o próximo. Mas então vem o pecado e quebra tudo, torce tudo, tudo fica distorcido. E aí nós começamos a lutar por causa do pecado, por individualismo. Nós começamos a viver em conflito. Eu quero o que é meu, eu quero a minha vontade, eu quero o meu prazer, não do próximo. O pecado faz isso conosco. E nós lutamos então para ter uma espécie de liberdade. Liberdade de Deus, liberdade do próximo. Mas nessa luta por liberdade, nós estamos lutando para fazer florescer o pecado em nós. Por isso Jesus Cristo resumiu toda a lei, os profetas, em amar a Deus e amar ao próximo. Jesus Cristo nos anuncia o conserto dessa luta, que muitas vezes ela acontece de forma silenciosa, você sozinho, na sua casa, no seu quarto, entristecido por causa de relacionamentos, de conflitos, ou entristecido porque você não conseguiu fazer aquilo que você queria, não alcançou o seu prazer, a sua vontade.
Cristo vem e nos anuncia a liberdade. Eu quero ler para você um texto que está no Evangelho de João, capítulo 8, a partir do verso 31, ele diz assim: Disse, pois, Jesus aos judeus que haviam crido nele: Se vós permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Responderam-lhe: Somos descendência de Abraão, jamais fomos escravos de alguém. Como dizes tu, sereis livres? Replicou-lhes Jesus: em verdade vos digo, que todo o que comete pecado é escravo do pecado. O escravo não fica sempre na casa. O filho, sim, para sempre. Se, pois, o filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Bem seis que sois descendência de Abraão. Contudo, procurais matar-me, porque minha palavra não está em vós. Eu falo das coisas que vi junto de meu pai. Vós, porém, fazeis o que vistes em vosso pai. Esse versículo sobre liberdade, conhecer a verdade e conhecer a liberdade, ele é muito conhecido de muitas pessoas que nem conhecem a Bíblia. Conhecereis a verdade vos libertará. É uma verdade anunciada, estabelecida pelo próprio Jesus Cristo. A verdade que ele se refere é a verdade de seguir em dependência no relacionamento com ele. Ele vai no princípio da criação dizendo que Deus, o Pai, estabeleceu assim. E aqueles então que o negam ou que não o seguem, que lutam por seu individualismo, estão cada vez mais obscurecidos, longe da verdade e, certamente, longe da liberdade. Sim, lutar pelo individualismo é como você voluntariamente se colocar numa masmorra, isolamento, para fazer a sua própria vontade. Isso não é liberdade. É você se trancafiar contra a sua própria estrutura social, estrutura criacional. Nós somos seres sociais e necessitamos de um relacionamento claro, nítido com a verdade. A verdade da criação, a verdade do senhorio, da soberania de Deus, da salvação em Cristo. Cristo diz que se sois escravos, não estarão para sempre na casa do Pai. Não viverão nessa vida aqueles que vivem afastados de Deus, como escravos do pecado. Eles não viverão nessa vida aqui para sempre. Não. O inferno é certo. Mas se sois filhos adotados em Cristo, aí sim, viverão eternamente na casa do Pai, no relacionamento com o Criador e, é claro, no relacionamento intenso, puro, amoroso, honesto com os irmãos. Irmãos feitos assim em Cristo. Essa é a verdade. Se você busca conhecer essa verdade, você terá liberdade. Liberdade de viver na dependência de Deus, de acordo com a sua palavra, com seus ensinamentos. Lutar para ser livre desse relacionamento é lutar por individualismo. Lutar para ser livre das imposições e das situações dos relacionamentos sociais também é essa luta por individualismo, de isolamento. E entenda, lutar por seu individualismo é como querer que um grande e belo navio trafegue pela BR, pela autoestrada. Os navios são belíssimos, a sua tecnologia, criação, eles são realmente muito bem elaborados, mas eles não foram feitos para andar no asfalto. Você não foi feito para ser individualista. Você foi feito para se relacionar com Deus e se relacionar com o próximo em Cristo Jesus.
Cristo é quem nos une. Em Cristo nós somos feitos um só corpo, membros uns dos outros. Ele é o cabeça. E ele então configura esse ajuntamento. E ele conduz como eu devo me relacionar, como eu devo amar. E então, essa liberdade de depender e caminhar nos caminhos dele, como um navio que trafega no mar, nas águas, você então estará no lugar certo, no sentido certo, no apontamento, direcionamento correto. Essa é a verdade. Essa verdade é libertadora. Não lute mais por seu individualismo. Lute para amar a Deus com todo o seu ser e amar ao próximo, como a ti mesmo. Então, em Cristo, serás verdadeiramente livre agora e para todo sempre na dependência do Criador. Vamos orar por isso? É uma luta tão difícil dentro de nós. Vamos pedir que o Senhor mesmo nos conceda esse entendimento e vivência da liberdade na dependência dele. Vamos orar. Senhor Deus, Pai de amor, nós louvamos o Teu nome, ó Pai, por mais essa oportunidade de reflexão na Tua palavra. Pedimos que o Senhor tenha misericórdia de nós. O pecado, ó Pai, implantou em nós sabemos pela Tua palavra, essa luta por individualismo, luta por direitos que só nos afundam mais. Pai, tem misericórdia de nós e nos liberte da escravidão do pecado, da escravidão do pensamento individualista e nos leve a entender a liberdade de nos relacionarmos contigo e dependermos totalmente de Ti. E também a liberdade de vivenciar o amor ao próximo. Abençoe, ó Pai, aqueles que estão por aqui nos vendo e que estão passando por essas lutas. Muitos, ó Pai, nem sequer Te conhecem verdadeiramente. Eu peço então que o Senhor vos abra os olhos, permita-os conhecê-lo, permita-os se relacionarem contigo em Cristo Jesus. Salva-os, Pai. É por isso que nós oramos. Em nome de Jesus. Amém. Tenha uma ótima noite. Até mais.